Pessoal, bom dia. Eu acho que a Vitória já agradeceu a presença de vocês, mas eu queria reiterar, porque é uma felicidade muito grande a gente se confraternizar de novo e encontrar pessoas que a gente praticamente só encontra anualmente. Então, fico muito feliz de estar vendo aqui os amigos do PSL Livres, né, que eu cumprimento na pessoa de Heloísa Madruga, os amigos do Partido Novo, né, que eu cumprimento na presença de Armando Bonfadini e Fred Menezes, a vereadora Priscila Costa, os amigos do grupo Ordem Espontânea, né, a presença do professor Dr. Bosco, os amigos do Nordeste Libertário, na pessoa de Leonardo Ferreira, os amigos que vieram de tão longe, vieram do Piauí, temos amigos que vieram de Recife, de Santa Catarina, de São Paulo, e todos os grupos de estudo grupos de estudos, né, de Fortaleza, também o pessoal do Instituto Veritas e do Endireita Fortaleza, né, na pessoa de Renata Carla, e todos os outros amigos ou pessoas que estão vindo pela primeira vez. E agradeço também os nossos patrocinadores, né, especialmente o Instituto Mises Brasil, que é um grande parceiro do ILIM, a Fundação Naumann e a consultoria PWR. Bom, e aí Vitória vai dar um aviso para você, alguns avisos, e depois a gente vai chamar o próximo painel. Uns avisos breves antes de chamar o primeiro painel. É importante que todos que passaram pelo credenciamento e estão com o crachá, por favor, não esqueçam de trazer amanhã o mesmo crachá, tá? E passar pelo credenciamento de novo só para assinar novamente. É só isso, não vamos trocar de crachás nem nada. Tragam um crachá, por favor, não esqueçam. E outra coisa também, quem estiver passando por esse lado aqui e tiver que passar no meio da câmera, se for possível que vocês se abaixem, senão as costas de vocês vão aparecer em todos os vídeos do YouTube do Semana da Liberdade, tá, gente? Então vamos ter um pouquinho de cuidado, porque o cameraman ali ele está focando só em mim, e o importante é isso, tá? Antes de você chamar o painel, eu queria também dar um aviso que a Alan pediu, que é para dizer para todo mundo que ela tem namorado. Se eu não falar isso, ele vai ficar muito aperreado, tá? Agora eu vou chamar a Larissa Lins, que é a presidente da mesa do primeiro painel, gente. Bom dia. O primeiro painel, Direito, Revolução Cultural e Autoritarismo, ele trata da evolução do direito sob o prisma das ideias de liberdade, evidenciando, obviamente, as distorções pela influência das doutrinas socialistas no âmbito dos ordenamentos jurídicos dos países ocidentais. O primeiro convidado a compor a mesa é o professor Milton Gustavo. Pode vir, por favor. Doutorando em Ciências Criminais na Faculdade de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, foi vice-presidente de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Piauí, no triênio de 2010 e 2012, e é atualmente conselheiro estadual titular da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Piauí, triênio 2016 e 2018, e os seus estudos envolvem a teoria da pena, a teoria política, religião comparada, filosofia política, antropologia filosófica e teoria mimética de René Girard. A segunda convidada a compor a mesa é a professora Winnie Caminha. Doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, com aperfeiçoamento em Direito de Mercado Financeiro pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, professora da Universidade de Fortaleza e da Universidade Federal do Ceará, colaboradora da Fundação Getúlio Vargas, membro, revisor, editor, colaborador de diversos periódicos, membro da Comissão do Senado Federal, do Comitê Assessor da Câmara dos Deputados, e tem experiência em várias áreas do direito, com ênfase no direito privado e atuação principalmente nos temas de securitização, mercado de capitais, teoria do patrimônio, sistema financeiro, financiamento de projetos. E o terceiro convidado a compor a mesa é um palestrante que, pela primeira vez, participa da Semana da Liberdade como palestrante, convidado, e não como idealizador e organizador. É um grande entusiasta das ideias de liberdade no Brasil, o professor Rodrigo Saraiva Marinho. Professor, advogado, empresário, ex-presidente do Instituto Liberal do Nordeste.
Eu passo já o microfone. Pode sentar aqui. Professor Saraiva. Professor Rodrigo Saraiva Marinho. Professor, advogado empresário, ex-presidente do Instituto Liberal do Nordeste, conselheiro administrativo do Instituto Mises Brasil, diretor de operações da Rede Liberdade e presidente estadual do Livres do Ceará. Podem sentar, por favor. Cada convidado tem 30 minutos e a Vitória vai passar com os papeizinhos e a caneta para vocês anotarem as perguntas que quiserem. Ao final, a gente seleciona, caso haja tempo, para eles responderem. Podem começar, professores, por favor. Pode ser o professor Gustavo, na ordem. Obrigada. Como acho que você vai falar depois para passar a palavra? Bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer esse grande líder que é o Rafael Saldanha, meu querido amigo, generosíssimo amigo. Agradecer meus companheiros de viagem que vieram comigo, né, a caravana do Piauí, como diz o velho Silvio Santos, né? Bom, amigos, o tema da minha palestra de hoje é os velhos e os novos juristas. Eu tenho ficado um pouco escandalizado com o que estão fazendo com o direito no Brasil. Eu não sei se é só no Brasil, mas eu tenho a impressão que no Brasil a coisa anda meio adiantada, tá? O velho jurista, o jurista antigo, ele sabe de pelo menos 3 coisas importantes. A primeira coisa é que o direito existe para expressar a forma de vida do povo. Tá? Então, o povo vive de determinada maneira e o direito é um reflexo disso. Ou seja, o direito não pode ser usado para transformar a sociedade. Não, ele é um reflexo dela. A segunda coisa que o velho jurista sabe, e essa também é muito importante, é que nem tudo deve estar embaixo do direito. Quer dizer, há um espaço de liberdades, etc., que não tem absolutamente nada a ver com o direito. Né? Se vocês pegarem o São Tomás de Aquino, por exemplo, ele dizia, olha, o direito é para coisas graves, vícios, ou promover virtudes. Mas atos pouco bons ou pouco ruins são considerados pelo direito indiferentes. Ou seja, a regra é a liberdade, a regra é que não haja direito, versando sobre aspectos da vida. E eu falo isso com muita tranquilidade, pessoal, porque eu fui um novo jurista, né? Eu sou um converso. Então, eu estive do lado de lá e eu posso falar um pouco do que está acontecendo. A minha primeira preocupação é o esfacelamento da fronteira entre direito e política. Né? Qualquer velho jurista vai dizer que o direito é o limite da política. É onde a política não pode ir. Só que o direito foi colonizado. E vou trazer alguns exemplos aqui da minha área. O primeiro deles é... Eu vou falar de pelo menos duas teorias, 2 escolas, na verdade. Eu sou criminalista, tá? Que são as mais influentes na minha área, que é o direito criminal no Brasil. Só para os senhores terem uma ideia, eu tenho uma amiga que está fazendo mestrado. Ela me disse que apenas 2 estudantes da turma dela, que são 20, não são criminólogos críticos nem abolicionistas. Tá? Eu vou falar o que é criminologia crítica rapidamente, o que é abolicionismo. A criminologia crítica nada mais é do que a aplicação do marxismo no direito criminal. Puro e simples. Tá? A ideia é a seguinte: descriminalizar os crimes das classes subalternas, para usar o linguajar dos caras, né? Ou seja, crimes contra o patrimônio, né? Tráfico, né? E criminalizar o colarinho branco. Ou seja, ninguém quer socialismo, né? O socialista não ganha eleição, só se for bem disfarçadinho, bem escondidinho, né? Não, mas a gente usa o direito para fazer revolução. Tá? Descriminaliza as classes subalternas, né? Deixa as classes subalternas, segundo eles, né? Eles acham que um traficante ganha assim 100 mil por semana, né? Ele é o cara da classe subalterna, né? Claro, é o cara vulnerável, né? Ao contrário de nós, né? Que a gente tem muito poder, né? Outro dia assaltaram minha mãe na esquina de casa, né? A velha opressora estava lá, cara, né? Isso é justiça, né? Isso, na verdade, é um passo importante rumo à democracia material, né? E a segunda corrente, essa mais engraçada, é o abolicionismo, né? O abolicionismo penal é uma corrente que acha que
as instituições de repressão criam crime. Então, eles selecionam determinadas pessoas, etc., para punir. Está lá o cara só porque matou 3, 4, os caras já querem prender. Né? Uma coisa assim, bem... E eles acham que a única solução para acabar com os crimes é acabar com o sistema penal. É claro, é que nada vai ser crime mais, né? É maravilha. Eles acham que isso realmente vai resolver. Eles têm essa crença. Né? É uma crença bonita, né? Uma crença bem própria daqueles autores assim do século XVIII, de que, né, o homem é bonzinho, aquela coisa toda. Né? Mas uma vez eu estava aqui em Fortaleza, professor Rodrigo, eu sempre conto essa história. E foi ali que eu vi que os ladrões sabem mais sobre criminologia do que os estudiosos de criminologia. O cara bateu a carteira de um senhor e se embananou, a turma pegou o cara. Aí começaram, pancada, rasgaram a camisa, e o cara ficou naquela situação, ia ser linchado. Adivinha o que o ladrão gritou? Direitos humanos. Não, direitos humanos nada, direitos humanos, se chegar, apanha junto. Né? Não, eu sou menor também não. Ele gritou uma coisa mais efetiva. Ele gritou, chame a polícia, pelo amor de Deus. Claro, ele resolveu. É uma teoria da pena. Meu amigo, a pena é a racionalização da violência comunitária, cara. Ela não é para a sociedade. Se acabar a polícia, a sociedade se vira, pode acreditar. Eu mesmo compro um fuzil logo, algo desse tipo, né? 2 pitbulls, né? É para salvar o ladrãozinho, né? Está lá, coitadinho, né? Os caras não entendem isso, né? Mas eles dizem, não, mas não se preocupe, nós vamos criar formas não violentas de resolução de conflitos. Então o cara é o pedófilo, estuprou uma criança, não, mas o pai vai dar um abraço, né? Para ver se dá uma... Né? Os caras acreditam nisso mesmo, sabe? Sem usar nenhum psicotrópico, eles acreditam mesmo porque foram se convencendo, né? Aos poucos. Né? Bom, outra coisa curiosa é que, obviamente, eles foram estão destruindo aos poucos. Eu não sei se os professores concordam, no próximo painel eles vão falar, né? Logo em seguida. Eles estão destruindo aos poucos as bases do direito moderno mesmo, não nem da tradição do direito ocidental, o direito moderno. Por exemplo, no direito penal todo mundo fala assim, o direito penal é o direito do fato. O direito penal não pode julgar pessoas. Como o Aquino dizia, não pode fazer acepção de pessoas, tem que julgar o que aconteceu. Aí, recentemente, houve uma confusão no Amazonas e um juiz foi acusado de ter ligação, o juiz que eu acho que era colega lá da USP, né? o Luiz Carlos Valois, ele foi acusado de ter ligação com a facção. Eu acredito piamente que ele realmente não tinha nada a ver com isso. Mas aí os juízes pela democracia fizeram uma nota dizendo quem é Luiz Carlos Valois. Aí dizendo que ele era doutor, mestre, etc., professor e tal. Portanto, ele não cometeu esse crime. Pô, meu amigo, vocês estão dizendo a vida toda que tem que julgar o fato e não o autor. Eu não estou dizendo que o cara cometeu, acho que não, mas os caras estão dizendo a vida toda, meu amigo. Não, direito penal do fato. Né? Aí na hora que é um cara da elite, não, ele não pode ter sido, porque ele tem mestrado, doutorado e tal. Eu falei, muito bem, realmente. Né? Em certo sentido, as cotas também são uma infração à acepção de pessoas. Né? Por quê? Porque qual o conceito de privilégio, ou lei privada? É aquela lei que me assiste por eu ser quem eu sou. É uma coisa bem medieval. A família tal tem direito a caçar do bosque tal, porque sempre foi assim, etc. O Estado moderno quis chapar isso tudo. Dizer, não, agora é todo mundo igual, isso aí não pode acontecer, etc. Mas o negro sempre vai ter direito a cota. O branco nunca vai ter direito a cotas. Eu tenho um bom amigo, que ele é auditor e está estudando para juiz federal. Se tiver cotas, ele vai para as cotas. Eu posso ficar lascado, com câncer, ferrado, morando na rua, eu nunca vou ter direito a cotas. Porque é uma lei relacionada a você ser quem você é. Bom, outro problema interessante é o seguinte, pessoal. Isso é muito importante. Depois da Segunda Guerra, o fenômeno do nazismo, o fenômeno do fascismo, né, o que Ortega y Gasset chamava de hiperdemocracias, formou-se no direito uma desconfiança com a maioria. Então todo mundo, não, mas o bom é o direito contra-majoritário, esse aí que é o bom. Porque, né, o que é direito contra-majoritário, pessoal? Direito contra-majoritário é aquele que não está à disposição da maioria. Explico. Não está à disposição da maioria parlamentar. Vou dar um exemplo.
Eu não posso criar pena de morte no Brasil, porque isso é inconstitucional, é cláusula pétrea, etc. Isso é um direito contra-majoritário, ele não está à disposição da maioria. Só que uma leve mudança pode fazer com que esse conceito seja interpretado de uma forma completamente diferente. Cara, não é direito contra-majoritário, é direito das minorias. Muito bem. Cara, isso não existe. O direito nunca vai ser o direito das minorias. O direito sempre vai ser o direito da maioria de agora, presente, ou o direito de uma maioria anterior, uma maioria fundadora. Nunca vai haver um direito de minorias. Mas isso se fala, né, constantemente. E esse é um recurso muito usado para todo tipo de derrota política. Outro dia eu abri um site na internet e estava lá. Aumentar as velocidades das marginais de São Paulo viola os direitos humanos e fundamentais. Juro por Deus, eu quero morrer se não for verdade. Professor da PUC São Paulo afirma, estava lá no site, que aumentar a velocidade. Aí o cara dizia, não, mas veja bem, criou-se um âmbito de proteção quando reduziu-se a velocidade. Né? E a vedação à regressão. Você não pode voltar atrás. Reduziu a velocidade, se o cara botar 10 por hora, vai ficar 10 por hora eternamente. Estava escrito no artigo do cara. Quer dizer, qualquer tipo de derrota política. Não, mas eu tenho os direitos fundamentais, direitos humanos, os direitos contra-majoritários e tal. Né? É uma espécie de terceiro turno. Né? Bom, e, curiosamente, isso tem sido possível por conta dos deslocamentos semânticos. Né? Evidentemente, o novo jurista é um cara que gosta de transformar o significado das palavras. Lá em São Paulo tem uma entidade chamada Juízes pela Democracia. Né? Que é uma coisa maravilhosa. Né? Poxa, os juízes serem a favor da democracia é muito bom, né? Eu acho. Aí você abre o site dos caras, tem lá, carta de repúdio à PEC não sei das quantas, carta de repúdio à PEC não sei o quê. Pedro Stedley palestra para os juízes pela democracia e recebe homenagem. Tem uma foto lá do Pedro Stedley. Aí você, meu Deus, mas será? Não, mas... Aí você pega o nome dos caras e joga no Facebook, etc. Aí tem foto dos caras no gabinete com a foto do Che Guevara. Juízes pela democracia, né? Claro, Che Guevara, né? Pô, alguém tem que avisar para esses caras que democracia não quer dizer governo do demo, né? Quer dizer governo de todo mundo, de todos. Né? Enfim, quando o juiz pela democracia falar democracia, vocês podem ter certeza absoluta que ele está falando socialismo. Podem ter certeza absoluta. Vocês não é juiz pela democracia, é juiz pelo socialismo. Podem ter certeza. Se tiverem dúvida, visitem os sites, mas também tem o Ministério Público pela Democracia, né? Enfim, e várias entidades. Todo mundo quer democracia, né? E tem a OAB. A OAB é ótima, né? Está sempre atrás de democracia, né? Lá em Teresina, eu sou conselheiro estadual da OAB, né? Coitado. Eu sou conhecido lá como Pedro de Lara da OAB, fico lá brigando com os caras. Né? Mas aí outro dia tinha um pichador lá em Teresina. O pichador desculpa, um artista de rua, que ele espalhou sua arte, né, na cidade toda, em cerca de 600 imóveis, né, causando um prejuízo horroroso. E a polícia prendeu o camarada. Tipo assim, é um cara pobre com umas 20 latinhas de... Ele tem mais dinheiro que eu, né, na conta. Mas ele foi preso, né? E aí, rapaz, a OAB fez uma nota de repúdio, porque o pichador era negro e disse que a polícia foi racista, prendeu o palestino. Quem for a Teresina vai ver, qualquer lugar, logo na saída do aeroporto tem um muro assim, palestino. O cara pichou tudo, né? Aí a OAB ficou muito indignada, né, porque prenderam o palestino. Um artista, né, tão importante, né? Piauí tem pouco problema? Não tem praticamente problema nenhum. Né? Bom, então, esse é outro problema que é... esqueci de falar isso é importante. Sobre deslocamentos semânticos. Eu ouvi uma coisa interessantíssima outro dia. Todo jurista reclama muito da insegurança jurídica, né? E isso atinge de cheio o investidor, né? O cara que vai investir, ele quer saber como é que ele vai cumprir o contrato, como é que vai ser, se ele vai conseguir entrar na justiça, quais os direitos que os trabalhadores têm quando ele fez. Bom, enfim, todo mundo quer segurança jurídica, mas ninguém quer insegurança jurídica, é uma patologia do sistema jurídico.
Aí eu estava me queixando outro dia para uma assessora do ministro do Supremo, que eu conheci. Olha, a insegurança jurídica está muito grande, o Supremo virou uma loteria. Aí ela, não, jovem, você, né, com aquela voz, né, de oráculo, você não tem que se preocupar com a insegurança jurídica, porque agora nós trabalhamos com o conceito de segurança jurídica dinâmica. Aí, meu Deus, está tudo resolvido, né? Claro, como é que eu não pensei nisso antes? Né? O que é isso, minha senhora? Ela começou a explicar e tal. Poxa, ela definiu insegurança jurídica. Eu falei, meu Deus do céu. Tá ruim, né? Tá ruim. Bom, há também o problema da substituição dos direitos fundamentais, né? Agora tudo virou direito fundamental. Façam um exercício. Comecem a pegar as coisas mais idiotas que vierem na cabeça de vocês e botem assim. Botem qualquer coisa, a coisa mais idiota que vocês imaginarem, tipo pichação. Bota assim, ó, pichação é direito fundamental. Pô, aparece um artigo. E bota lá, usar drogas, e aparece um artigo. Portar nome social é direito fundamental. Pô, direito fundamental não é aquele que funda a ordem jurídica. Eu imagino assim os founding fathers, né? Vamos fundar um país em que todos tenham direito a pichar muros, né? Aquela coisa, né? Então, direito... Poxa, eu acho que não é isso, né? Não é isso. E esse é um problema que não atinge só o judiciário. Atinge o legislativo também, né? Outro dia também eu vi na página do Senado a seguinte notícia. Comissão debate limitação ao açúcar em alimentos. Então, assim, vai ter uma lei, né, os caras querem, que limite a quantidade de açúcar que pode ter na torta, no doce, né, no leite condensado. Você imagina daqui a uns anos, você está lá na praia de Iracema, o cara te chama, e playboy, chega mais aí. Quer curtir uma onda? O que é? Estou vendendo aí cajuzinho, brigadeiro, leite condensado e tal. É de primeira, então você... Pô. Ah, também limita sal, né? Limita sal. O cara, bacalhau também eu tenho, se precisar. Azeitona. Né? Quer dizer, é um negócio importante, está em debate, né? Está em debate fundamental, né? Na minha opinião. Bom, então eu percebo que há pelo menos 3 tradições jurídicas. Né? A romana continental, que acha que a lei é pressuposto da organização social. A liberal, que acha que o direito é caudatário da sociedade, quer dizer, a sociedade muda e o direito muda com ela. E tem a nova tradição que é brasileira, né? Que é revolucionária, que acha que o direito deve ser um instrumento para transformar a sociedade. Quem tem dúvida disso, olhe em uma entrevista do Barroso recente aí na imprensa. Ele dizendo que não, a Suprema Corte tem uma função iluminista. Iluminar esses pontos obscuros da sociedade brasileira, como, por exemplo, o fato dos brasileiros não quererem aborto. Então, a função da Suprema Corte, né, é iluminar, né, trazer a luz. Né? Que bonitinho, né? Depois a gente chama de Illuminati e os caras ficam com raiva. Né? Mas, enfim, meus amigos, o novo jurista, para não me alongar muito, o novo jurista é, acima de tudo, alguém que acha que o Estado vai redimir a existência humana. É alguém que acha que o Estado vai trazer felicidade. E quem tem dúvida, veja a proposta de emenda constitucional que quer colocar ou colocou, não sei, que todo dia muda, né? O direito à felicidade na Constituição. Quer colocar? Quer colocar ainda, né? Não é a busca à felicidade, como tem na Constituição, é direito à felicidade mesmo. Quer dizer, é aquele que tem ideia de que o Estado vai nos redimir, de que tudo vai dar certo, de que vai ter sempre uma palavra que eles adoram, vai ter sempre uma política pública a nos trazer felicidade. Claro, paga por nós, né? Evidentemente, né? Então, o novo jurista ele tem essa crença de que o direito deve moldar a sociedade, que a opinião da maioria não vale absolutamente nada, que a sociedade tem que mudar para evoluir, porque, evidentemente, que se você é contra qualquer tipo de coisa desse tipo, você é um cara atrasado, tá? Porque eles estão mais à frente na história, né? Eles estão olhando a história de fora, né? Eles sabem que no futuro vai ser tudo assim, né? Então, o novo jurista, ele despreza a maioria. Ele acha que o direito deve ser, acima de tudo, arbitrário. Ou seja, ninguém quer, a lei não permite, os representantes não querem, mas o judiciário deve transformar o direito para o nosso bem, né? Claro.
E o novo jurídico tem essa esperança, né, de redenção. E a esperança de redenção num Estado completamente poderoso, que toque em todos os aspectos da vida e que, acima de tudo, nos controle, né, incluindo nisso a quantidade de açúcar na nossa torta. Então, meus amigos, eu convido a todos a ficarem atentos a esse tipo de discurso. Né? E eu não vou dizer resistir, porque essa é uma palavra que está meio brega, né? Está meio cafona. Mas eu convido a todos a terem atenção. Né? O debate jurídico brasileiro está piorando, não tem nada de sério. Né? Aqueles que se apresentam como juristas estão falando de política, não estão falando de direito. Então eu peço a todos que abram os olhos, porque realmente o que estão chamando de direito hoje, na verdade, é um puro arbítrio de meia dúzia de mentes iluminadas que não quer democracia e não quer liberdade. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para a professora Winnie Caminha. Você vai? Onde eu quiser, ótimo. Obrigada. Semana da Liberdade, né? Só tirar daqui, que eu sou muito baixinha. Bom dia, senhores. Inicialmente, eu queria agradecer o convite do Instituto Liberal do Nordeste. Obrigada ao Rafael pelo convite. Pedir desculpa aos senhores, porque eu estou no estado levemente deplorável. Achei que eu estava boa hoje já, mas eu estou... De acordo com o Rodrigo, eu tenho doenças periódicas, mas isso é a invenção dele. E dizer que eu estou muito feliz de estar nessa mesa com o Rodrigo, com o professor Gustavo, que tive a felicidade de conhecer. E hoje eu vou falar um pouco sobre direito, propriamente dito. Eu mudei o teor da palestra que eu pretendia dar, não se preocupe, eu não vou... Em decorrência do que a professora Gina mencionou, a morte de um dos grandes mestres que eu tive na minha vida, que foi o professor Arnaldo Vasconcelos. E, para fazer isso, eu voltei a ler, na semana passada, enquanto ele estava ainda no hospital. Ele faleceu na sexta-feira, faz exatamente uma semana hoje. Ontem foi a missa de 7º dia. Infelizmente, eu não pude estar, que eu cheguei essa madrugada de São Paulo. Mas voltei a ler a Teoria da Norma Jurídica, que foi um dos livros que mais marcou o meu curso de Direito aqui em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará. E me causou uma surpresa e, ao mesmo tempo, um orgulho muito grande que, no ano passado, na verdade, no final do ano retrasado, o professor Arnaldo me convidou para prefaciar a mais recente edição do livro dele. E eu disse, mas, professor, eu sou uma comercialista que acredita na abordagem da análise econômica do direito, que o senhor disse para mim que era uma grande bobagem, um jeito muito peculiar e sincero que o professor Arnaldo sempre teve de falar comigo, e acho que com todos. Ele disse, não, mas eu quero que você faça o prefácio exatamente por isso. Aí depois brincou, claro, para ver se você para de besteira. Mas o professor Arnaldo me ensinou muito além do que está no livro dele, que eu convido todos a lerem, porque vale muito a pena. Nós tínhamos gratas conversas no PPGD aqui da Unifor. Sempre ele vinha à minha sala, eu normalmente estava muito ocupada, ele punha a mão em tudo que eu estava fazendo e pedia para eu parar. E falava, mas, meu Deus, como as pessoas são irresponsáveis hoje. Você já notou, minha filha, que tudo agora é quebra de paradigma? Essas pessoas não sabem nem o que é um paradigma. Não sabem nem o que estão quebrando. Ele dizia isso de maneira muito correta. Né? Ele falava normalmente brincando, ele chegava normalmente com um jornal impresso e vinha me mostrar algum artigo e tecer suas considerações sobre a capacidade cognitiva do autor, normalmente. Vocês imaginam o que é que ele dizia? Mas ele tinha razão. De qualquer maneira, o tema que eu propus para o Rafael... Essa não é a primeira. Na verdade, sobre o custo dos... Cheguei a falar algumas vezes com o professor Arnaldo sobre isso, e ele disse, não, direito não tem custo. Na verdade, o que tem custo são essas coisas que hoje se diz que são direitos, e, na verdade, não são.
E eu comecei a pensar sobre isso há algum tempo, e agora, há pouco, no Congresso de Direito Comercial, lá em São Paulo, comecei a pensar sobre tudo que eu já tinha escrito sobre isso, sobre o custo do direito à saúde, ou do direito à educação, assuntos que tratamos bastante aqui na minha disciplina, no PPGD. E, na verdade, eu cheguei a uma conclusão interessante, pensando, até junto com dessas conversas com o professor Arnaldo, que, na verdade, os direitos que hoje se atribuem, os direitos em tese subjetivos que hoje se atribuem às pessoas, eles custam mais do que eu imaginava. Porque eles não custam apenas quando são efetivados. Eles custam pelo mero fato de estarem escritos. E comecei a fazer alguns levantamentos. Eu, hoje em dia, ando muito encantada com um ramo novo da nossa prudência, como diz o professor Eros Grau, ou ciência, se estamos falando sobre o direito, que é a jurimetria. Um grande amigo, não sei se o professor Marcelo Nunes Guedes, da PUC de São Paulo, ele defendeu uma tese sobre isso, montou um instituto, e hoje é o maior nome da jurimetria, pelo menos que eu aqui no Brasil. E ele trata muito desse encontro do direito e da estatística, que alguns juristas tanto temem, porque é muito fácil se falar em eu acho. E uma grande amiga minha aqui do PPGD, apesar de com ideias tão divergentes, que é a professora Joiciane Bezerra de Menezes, ela sempre diz, eu achei um guarda-chuva, achei um pente. Então, ao invés de ficar eu acho, ou usando simplesmente argumento de autoridade, vamos medir, vamos ver qual é o número que realmente isso representa, o que isso significa. A maioria dos meus colegas não gosta muito disso, porque, às vezes, se veem decepcionados com suas ideias. Eu não me incomodo com isso. Eu fui uma intervencionista. Meu trabalho de curso na Universidade Federal do Ceará chamava-se Dirigismo Contratual. E eu defendia a intervenção do Estado nos contratos privados. Olha que interessante. Um dia desses, um aluno me perguntou, e o que foi que aconteceu, professor? Eu disse, não, eu continuei estudando, e aí, no final das contas, isso acaba... Vou continuar estudando. Sei lá se eu não mudo de novo, não sei. E eu ando muito encantada com jurimetria. A maioria das pessoas, já tentei, estou tentando fazer um seminário, trazer o Marcelo aqui, as pessoas às vezes ficam, nossa, mas já pensou se matematicamente se prova que eu estou errado? Não sei. Alguns já dizem, não, matemática é bom para medir umas coisas, outras não. Eu fiquei me perguntando, qual que será uma coisa ruim de se medir em número, ou em metros, ou com algum tipo de medida? Eu realmente desconheço. Podem me chamar de excessivamente pragmático, mas eu realmente tenho uma paixão por números. O problema é que eles, às vezes, e aí são bastante usados de maneira falaciosa, porque as pessoas confundem muito relação de causalidade com correlação. Então, eu posso ter uma correlação perfeita. Eu ia até trazer alguns, mas na minha ideia inicial de palestra, umas correlações tipo o número de divórcios no estado americano do Maine e o consumo de margarina. Vocês sabiam que existe uma correlação de quase 1 para 1? É idêntica? É uma curva idêntica. Aumentou o consumo de margarina, aumentou a taxa de divórcio. É uma correlação perfeita. Existe causalidade? Não, nenhuma. Então, às vezes, as pessoas, de má fé ou por ignorância, se utilizam também de números para criar expectativas ou criar problemas para vender uma solução. E é impressionante como, no nosso país, a solução normalmente é uma lei. Vocês já notaram? Nós temos um problema. Vamos reduzir a velocidade da marginal. As pessoas estão morrendo de infarto. Eu vou até trazer aqui a manchete. Vamos, então, proibir que os restaurantes ponham sal em cima da mesa? Ou vamos proibir que as crianças comam açúcar ou chocolate? Eu morro de medo de hoje em dia eu parei de fazer festa para meus filhos, porque... Mas você está fazendo o quê? Brigadeiro na festa? Como assim? Bolo cheio de gordura trans? Ou fritura? Eu não sei mais o que pode servir em festa de criança. A minha irmã, que é meio diferente assim, de mim, ela até tem suco orgânico. Eu disse, não, eu quero uma Coca-Cola mesmo. Mas o que é interessante é que esses direitos que aparentemente solucionam de maneira tão... na nossa cabeça, solucionam de maneira tão eficiente todos os problemas e pelos quais as pessoas estão dispostas a fazer de tudo, quebrar vidraças, ferir fisicamente as outras pessoas,
tanto faz se eles se efetivem ou não, desde que eles estejam escritos. É interessante isso. Porque não interessa, eu quero que tenha uma lei que diga isso. Não me interessa se realmente isso ocorre. Uma vez, eu vou dar um exemplo aqui inicial, depois eu vou mostrar outros mais singelos. Por exemplo, a nossa Constituição garante um tal de direito à saúde, que até me incomoda o fato de ser um direito, é uma prestação de outra pessoa, né? Então, um direito fundamental, mas é uma prestação. Alguém tem que fazer. Portanto, alguém tem que obrigar alguém a fazer uma coisa para alguém. Então, me incomoda o fato disso ser, inclusive, considerado um direito fundamental. Mas existe na nossa Constituição que nós temos um direito, eu sei que o Rodrigo vai falar mais dela, mas eu vou falar só esse exemplo, que existe um direito universal, um sistema também universal de saúde, que, por quaisquer meios, deve promover a saúde. Conceito esse, inclusive, que, obviamente, eu não estou exatamente enquadrada nesse momento, mas se torna cada vez mais amplo, inclusive com a saúde como não ter frustrado o seu projeto de vida pessoal. Eu vivo doente, porque eu mesma acho que tenho uma personalidade de milionária, eu não sou. Então, frustra muito o meu projeto pessoal. Que tipo de prestação poderia ser feita para solucionar esse problema? Mas nós temos isso escrito na Constituição. Não sei quantos de nós aqui já visitou os hospitais pagos com dinheiro do pagador de imposto, né, os hospitais chamados públicos, ou postos de saúde, ou outros. Eu já visitei. Eu já acompanhei pessoas do interior, assim, que eu digo que depois que o mundo termina, você vira à esquerda, onde a minha mãe tem uma pequena fazendinha, para levar pessoas para serem atendidas. Eu já visitei bastante. Então, aquilo ali está o mais longe que pode existir de um direito universal a qualquer tipo de atendimento médico, não vou dizer saúde, porque, afinal de contas, eu acho que é estapafúrdio dizer que saúde é um direito. Meu está sendo violado nesse momento por um vírus, né, um absurdo. Mas o direito a um atendimento médico, nada poderia estar mais longe do que isso. E, ao mesmo tempo, vamos fazer um exercício de raciocínio aqui hipotético. O que vocês acham que causaria uma comoção mais absurda na nossa população? Eu tirar da Constituição esse inciso, que diz que a saúde é um direito fundamental, isso causaria mais indignação, ou realmente mostrar o que acontece na prestação de serviços de saúde no nosso país? Não, pode deixar do jeito que está, desde que não tire o que está escrito no papel. E, ao mesmo tempo, qualquer tipo de norma escrita que atribua determinado direito a alguém, aqui um direito atribuído, não um direito natural, como dizia já o professor Arnaldo, o direito é anterior ao Estado. Ele, como justnaturalista, sabia disso, né? Então, o direito independe, a organização social produz o direito que realmente é cumprido, não por medo da sanção, mas por convicção, e nós falaremos disso aqui no final. Então, você colocar, atribuir determinada obrigação a alguém, a uma prestação a outra pessoa, ainda que essa prestação jamais seja cumprida, ela gera um custo, e ninguém se dá conta disso. Ela gera um custo simplesmente porque, a partir do momento que você tem a imposição de uma obrigação para uma prestação a outrem, ou a atribuição de um direito, eu gero uma obrigação paralela de fiscalização. Eu gero uma obrigação paralela, desculpe o anglicismo, mas essa palavra eu não consigo em português, o enforcement dessa obrigação para essa prestação. E acaba se transformando numa coisa curiosa. Eu vou voltar ao tal direito à saúde, ao direito a um atendimento médico por um terceiro. Até porque o Estado não é formado em medicina, né? Acaba gerando uma obrigação para mim não, que eu não sou formada em medicina, mas para aquela pessoa que tem esse curso superior. Acaba criando uma situação mais estapafúrdia no custo do enforcement, que, na verdade, hoje, quem decide, quem ocupa um leito em um hospital pago com dinheiro dos pagadores de imposto, ou principalmente no UTI, não é o médico, é o juiz. Aqui no HGF, é interessante que nós temos uma fila de liminares para a UTI, nós não temos uma fila de pessoas doentes. Quem vai para a UTI de hospital público hoje no Brasil é quem tem uma liminar mandando ir. E quem decide isso é um juiz, que entende tanto de medicina quanto eu de parto pelo pé. E não adianta liminar, porque tem uma fila de liminares. Certo? Então, eu tenho uma grande amiga, professora aqui da Faculdade de Medicina, que é coordenadora da emergência ali do HGF. E um dia desse ela me ligou e disse: olha, Winnie,
Uma amiga, eu sei que essa advogada aqui é tua amiga, ela está querendo me prender. Eu disse, tu vai presa. Desobediência, né? Sabemos que crime de desobediência, a pessoa vai passar uma temporada no chilindró. Eu disse, o máximo que eu posso fazer por você é levar um bolo, um suquinho, né? Porque eu vou fazer o quê? Ela disse, mas a liminar dela está lá atrás, eu tenho minha fila de liminares. E foi uma coisa interessante, não é uma fila mais de doença, agora se transformou. Ou seja, eu tenho uma prestação que, na verdade, existe no papel e, portanto, pode ser acessada por quem tem a ideia de acessar o judiciário, que é quem decide, então, quem é que vai ter direito àquelas normas, aqueles pedaços de papéis escritos, às vezes com uma caligrafia tão antiga e tão eivada de autoritarismo que nem se sabe por que ainda está ali, mas que, no fato, geram um custo. Eu, inclusive, separei alguns problemas graves, e que eu não vou negar que são problemas, que algumas pessoas tiveram ideias ótimas de solucioná-las com leis. Olha só, água. Eu não vou dizer, mas o Chico Anísio, um grande humorista, que dizia que uma coisa específica em um copo d'água não se nega a ninguém. Quem conhece os shows dele vai saber do que eu estou falando. Eu jamais diria em público, mas eu ria. Eu fui assistir esse show com meu pai com 9 anos de idade. Bom, então, no Rio de Janeiro, é obrigado a servir água filtrada. Por quê? Então, por que o meu estabelecimento comercial e os prédios públicos também? Então, as pessoas, se eu bater na porta de uma casa particular, também eu tenho, porque existe um problema, que as pessoas estão bebendo água da torneira, estão tendo verminose, e a solução é essa. Então, eu vou obrigar as pessoas a darem água umas para as outras. Sal proibido nas mesas dos restaurantes de BH. Porque, afinal de contas, nós temos um problema aqui de excesso de sódio, que causa pressão alta, e nós temos que resolver. Como? Ora, como é que resolve pressão alta? Com uma lei, né? Que proíbe sal. Né? Então, vamos todo mundo resolver o problema de saúde pública, que, afinal de contas, os leitos dos hospitais públicos estão lotados de pessoas com pressão alta. Né? Temos, olha, na Bahia, lei obriga a colocação de álcool em gel em estabelecimentos comerciais, porque, afinal de contas, eu, por exemplo, teria me beneficiado dessa lei, porque eu estou gripada, provavelmente eu peguei em alguma coisa e peguei um vírus, e se tivesse álcool em gel, não estaria gripada, né? Oi? Sério? Ou a cultura, as pessoas não lavam as mãos e... mas, olha, academias descumprem lei que exige atestado médico em Araraquara. Existe uma lei municipal que diz que as academias têm que exigir um atestado médico semestral, senão você não pode fazer exercício lá. Digamos que eu esteja com a doença terminal e que eu vá morrer daqui a pouco. Eu não posso escolher passar os últimos 6 meses da minha vida fazendo academia, porque, obviamente, meu atestado médico não é que vai dizer que eu estou bombando de saúde. Então, eu não posso, é isso? Outra coisa que... nova lei proíbe comércio de exigir valor mínimo para compras com cartão. Ou seja, não tem curso forçado no Brasil, cartão de crédito. O que há de curso forçado no nosso país é real. Outra coisa, eu não sou obrigada a aceitar, assim como eu não posso recusar o real, que é a nossa moeda de curso forçado. Mas eu também, se tiver um estabelecimento, eu não posso dizer, olha, eu aceito cartão. Não pode. Você vai ter que, se você aceitar cartão, vai ter que aceitar para qualquer valor. Apesar de não valer a pena, porque você paga uma comissão, a maquininha lá do cartão. Né? Então, são coisas. Vamos resolver os problemas. Como? Editando leis. Ocorre que, ao editar leis, e que, como também aprendi com o professor Arnaldo Vasconcelos, se não forem dotadas de sanção, não são norma jurídica, porque a norma jurídica ela pressupõe da essência, como ele tanto falava, da norma jurídica, a sanção. Se ela não tiver sanção, ela é outro tipo de norma. Então, se há uma sanção, vai haver uma fiscalização, um possível enforcement por meio do aparato estatal dessa norma. O custo que isso gera é absurdo. Nós temos até números. O CNJ nos provê com os números de processos, os números de litígios, os maiores litigantes do Brasil. Hoje em dia, esses dados são públicos. É interessante
Para quem eu, que agora estou encantada com a jurimetria, eu vivo com esses numerinhos. Por que se litiga? O que se pede quando se litiga? Qual é a pretensão resistida que nós temos quando nós vamos litigar? E as causas são as mais estapafúrdias do mundo, e nós estamos cada vez nos especializando mais. Eu coloquei na ordem errada, mas eu queria mostrar para vocês aqui outros problemas que nós estamos tentando resolver com leis. A fonte é o Spotniks, que faz umas listas bastante interessantes, mas eu chequei, só 3 eu não consegui checar. Não estou dizendo que não é fidedigno, mas eu, agora, é uma mania de ficar checando. Bom, obrigar o pessoal de Porto Alegre a adotar cães e gatos, nós temos um problema. Tem muito cachorrinho e gatinho na rua. Obriga todo mundo a adotar, mas é uma coisa óbvia. Você adota e fica com eles lá. Aqui nós já tivemos isso, problema de proibição de abertura de comércio em feriado, domingo, o que seja. Né? Aqui, proibir a música Atirei o Pau no Gato. Eu tenho hoje 2 filhos adolescentes, né? Aquela idade que os hormônios trazem uma chatice que não dá para conviver, né? É um problema. Mas eles já foram pequenininhos e eu descobri que mudaram a letra do Atirar o Pau. Não atira o pau no gato, porque o gato é amigo. Eu vou poupá-los do resto. Mas mudaram. Certo? Então, é um absurdo, porque é politicamente incorreto. Ninguém vai atirar um pau num gato. Né? Do ponto de vista conceitual, eu concordo com ela. Eu amo cerveja. Mas, gente, pelo amor de Deus, cerveja doce é horrível. Mas não interessa. Tem gente que gosta. Né? Tem gente que gosta de cerveja doce. Tem gente que gosta até de vinho doce. Né? Então, paciência. Mas o racional, ou a falta de racional por trás disso, é a mesma que proibiram aquele cigarro horroroso de canela Gudangarã, que era doce e era gostosinho e estimulava as pessoas. Gente, estimula a ressaca, né? Outra coisa. Mas, saleiro, isso aqui já está virando carne de vaca, né? Em todo canto. Nomes de pessoas em bichos. Eu não sei se o oposto seria verdadeiro, porque seria ótimo, porque assim eu não teria esse nome, porque, na verdade, eu não conheço nenhum Winnie, mas eu conheci um poodle e um cavalo. O Winnie, um poodle e um cavalo. Né? Agora, o meu cachorro se chama Teobaldo, eu tenho 2 gatinhos, o Clóvis e o Sebastião. Eu já sou uma infratora, quanto mais. Né? Pois é. Eleição de políticos sem diploma. Sério? Exatamente. Bom, não precisa. Então, a Marginal Dom Aguirre. O que acontece? As marginais, né? Esse nome ótimo. Marginal Pinheiros, Marginal Tietê e as avenidas que margeiam os rios, que assim se chamam. Mas, obviamente, que já há vários projetos para mudar o nome da Marginal do Rio Tietê, ou do Pinheiros, chama Avenida das Nações Unidas, na verdade, para nomes Marginal, fulano de tal. É uma brincadeira, mas... Deputado quer proibir festas open bar em Minas Gerais. Aí é maldade, hein? Deputado quer proibir a importação de livros. Não, para estimular a indústria nacional. Aquela de proibir de falar mal de político na internet. Mas isso aqui são projetos, né? Ainda, só o do Sal, porque, como eu lembro, a do Sal já passou. Bom, o que eu queria trazer para vocês com isso? Na teoria da norma jurídica, do professor Arnaldo, ele traz, apesar de se chamar teoria da norma jurídica, ele fala muito mais de direito do que da norma jurídica em si. E a norma jurídica, na verdade, o direito é maior que a norma jurídica. E quando o professor Arnaldo insiste tanto, e ele está, na minha opinião, correto, apesar de eu não ser uma filósofa do direito, eu vou concordar com ele, que a sanção realmente é da natureza da norma jurídica. Uma norma que não tem sanção, ela não é jurídica. Agora, seria necessário realmente essa norma, como o professor falou antes de mim? O direito deveria ser uma exceção, a regulação deveria ser uma exceção, principalmente no âmbito privado. Por que nós cumprimos determinadas normas? Ou por convicção, ou por medo da sanção. Quando eu preciso que as pessoas cumpram por medo da sanção, e eu não estou dizendo que é desnecessário, apenas deve ser uma exceção, essa norma gera um custo. Esse custo ele deve ser medido.
E se nós tivermos aqui uma situação eficiente, medida eficiente, aqui eu apelo para o senhor, para os Sirs Calder e Hicks, não para o Pareto, ótimo, mas como na análise econômica do direito, eu tenho como medir, é eficiente, esse custo vale a pena. Isso tem que ser feito pelo legislador, porque vai ser feito por cada um de nós individualmente quando nós decidimos ou não cumprir uma determinada norma. No Código Penal não tem escrito não matarás. Não matarás está na Bíblia. O que tem lá é matar alguém. Pena. Eu sopesei, vi as minhas possibilidades e eu entendo que é melhor matar essa pessoa, porque me faz tão mal conviver com ela que eu prefiro, eu tenho que poder fazer isso, e isso com qualquer norma jurídica. Eu peso, eu vejo, eu já tenho uma canastra real de multas aqui, porque eu ando a mais de 60 km por hora. Já perdi minha carteira? Eu vou andar mais rápido, que eu prefiro do que chegar atrasado, que eu odeio me atrasar. Então, toda vez que nós pensamos em normas com sanção, nós pesamos. Os incentivos funcionam, Rodrigo. Então, eu peso isso. Já as normas que eu cumpro por convicção, eu não preciso do incentivo negativo da sanção. Eu cumpro por convicção, eu cumpro porque eu quero realmente cumprir. Então, se eu tenho convicção de que eu não devo matar alguém, eu sequer precisaria da norma, ou ela não vai fazer nenhuma diferença para mim. Essa norma não gera custo. O que acontece é que nós temos uma mania infeliz de achar que nós temos que impor determinados comportamentos aos outros. E não são só os nossos políticos, não. Fomos nós que colocamos eles lá. Somos nós mesmos. Nós normalmente achamos que o nosso comportamento é melhor que o do outro. E, ao passo que nós deveríamos considerar que, como disse o professor Arnaldo, na minha melhor definição de direito que eu entendo, direito é compartição de liberdade. Está no livro deles, na página 51 da última edição. Direito é compartição de liberdade. Eu tenho que aprender a viver com o outro, respeitando o outro, e não impor o que eu entendo. Eu trouxe alguns exemplos. Eu não consegui encontrar os gráficos que eu queria exatamente. Mas me lembro quando o Código de Defesa do Consumidor ele foi editado no Brasil, em 1990. E eu vejo o esforço que nós temos para obrigar as empresas a fazerem isso, obrigar as empresas a fazerem aquilo, obrigar as empresas a colocarem uma quantidade absurda de informações que nós não entendemos e que acabam gerando mais custos, encarecendo os produtos, obrigar as empresas a cumprir uma certa função social que a gente não sabe exatamente o que é, a contratar certo número de deficientes, a não contratar trabalho escravo, a não fazer isso, aquilo outro. Mas esse tipo de imposição funciona de maneira muito pobre, funciona de maneira simplória e de maneira pouco eficaz. Sabe o que funciona? Funciona se criar convicção nas pessoas por meio de educação. Essa pesquisa é do Acato, tem outra do Instituto Ethos também, no mesmo sentido, que é mais eficiente do que qualquer tipo de legislação para uma empresa. Para quem o consumidor diz sim, empresa seja comprometida com a redução do consumo de energia. Então, se eu consigo divulgar, essa empresa gasta energia à toa, mas 90% dos consumidores querem consumir de empresas que não consumem energia. É muito mais eficiente do que eu simplesmente limitar a utilização à compra em leilão de energia elétrica. Produto que tenha selo de produção ambiental, muito melhor do que qualquer lei ambiental proibindo você de cortar uma castanhola no Parque do Cocó, é o consumidor dizer: eu não compro de você porque você polui, ou porque você cortou aquelas castanholas que não serviam para nada ali no Cocó. Bom, aqui nós temos outros. Aqui, para quem que o consumidor diz não, propaganda enganosa. Mas não vou comprar de você porque você mentiu. É muito mais eficiente do que o tanto de informação inútil que se põe numa embalagem hoje. Tem produtos que podem provocar problemas de saúde ou ferimentos ao consumidor, muito melhor do que proibir bala soft, que eu sobrevivi comendo bala soft. Aqui, probabilidade de mudança de comportamento de compra da marca ao descobrir determinadas práticas. Então, propaganda enganosa. Aqui, as probabilidades, da maior para menor. Se uma empresa faz isso, qual a probabilidade de eu deixar de comprar dela? Ou tem produtos que podem provocar problemas, não trata seus funcionários da mesma forma. Nisso, tem uma decisão que eu achei muito interessante nos Estados Unidos, já estou concluindo, a respeito de um estabelecimento que, por convicção religiosa, não queria atender pessoas homossexuais.
E as pessoas ingressaram com a ação, não sei porque eles queriam naquele lugar com esse tipo de gente que não quer atender outra por conta de orientação sexual, mas eles queriam. E ingressaram com a ação. E a juíza, ao invés de dizer, atenda, obrigue-se a atender as pessoas, ela disse, não vou obrigar, não. Eu vou obrigar outra coisa, para evitar constrangimento, que ela põe uma placa na porta dela, dizendo, nós não atendemos homossexuais. É no site da internet. Óbvio que eles não quiseram fazer isso. Porque quem é que... Eu, particularmente, se visse esse tipo de anúncio em um estabelecimento, eu não queria entrar lá. Esse tipo de pessoa, não quero que me atenda. E como a maioria das pessoas iria fazer. Então, ao invés de obrigar a atender, ela disse, não, ele não precisa atender, não, mas agora tem que informar que não atende, que vai evitar o constrangimento da pessoa entrar e não ser atendida. Quer dizer, muito mais eficiente do ponto de qualquer ponto de vista. Bom, existem... Porque eu também... Isso aqui, numericamente... Há 7 anos, eu estive aqui nesse mesmo auditório com o professor Jário Sadi, ele é diretor do INSPER, foi meu colega de doutorado, e ele fez uma pesquisa sobre 2 índices da nossa Bolsa. Quem não for muito afeito a isso, o Ibovespa é um índice que tem, na sua composição, a carteira muda periodicamente, mas na sua composição, as empresas que são mais... que tem as suas ações com maior volume de negócio na nossa Bolsa. Não é mais Bovespa, agora é B3. Né? E existem outros índices dentro da Bovespa. Um índice de responsabilidade social, e existe esse ISE, que é Índice de Sustentabilidade Empresarial. Ele lista apenas as empresas que assumem alguns tipos de comportamentos que não são exigidos por lei em relação ao meio ambiente. Em 2007, nessa palestra, falava-se de outro índice, o Índice de Responsabilidade Social, e o Jário falou uma coisa muito interessante. Olha, a percepção do povo brasileiro com relação a isso é neutra. Tanto faz. Tanto faz a empresa ter ou não esse tipo de comportamento, porque no preço, no valor de mercado dela, isso não se reflete. É só olhar o Ibovespa e o Índice de Responsabilidade Social, esse aqui é o ISE, não é, esse é um outro, porque na época não existia, eles vão andando juntos, as curvas não descolam. Então, não adianta se eu dizer, você tem que ter responsabilidade social, você tem que fazer isso. Isso não se reflete na minha performance empresarial. Olha o que interessante que aconteceu nos últimos anos. Eles descolaram. Muito melhor do que qualquer regra que me obrigue a plantar uma hortinha orgânica, ou a não pôr agrotóxico, ou, sei lá, incentivar, ou não dar sal no refeitório dos meus funcionários, que seja. É isso aqui, em números. Olha que bacana. O Ibovespa é a linha azul, o ISE é a linha verde. Aqui está até janeiro de 2016. Eu não consegui, infelizmente. O desse ano, a nossa bolsa estava muito ruim de qualquer maneira. Talvez houvesse uma informação negativa. Desculpa, uma informação não precisa, né? Uma externalidade que não iria. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é algo que de efetivo pode acontecer. Então, por nem 1 milhão de normas dizendo ou obrigando a alguma coisa vai ser mais efetivo do que a percepção e a convicção do direito antes da norma do que nós devemos fazer. E isso não se consegue simplesmente editando lei. É importante ter lei? Sim, é muito importante ter lei. Mas, quando nós queremos legislar sobre comportamentos que dizem respeito única e exclusivamente à vida privada, como hoje até a solidariedade é lei, né? Não, o princípio da solidariedade. Portanto, você tem que ser solidário. Oi? Né? Direito ao afeto. Vocês viram esse já? É novo. Direito ao afeto. Direito de não ficar sabendo. Nós temos tantos direitos. É tão absurdo o número de direitos que a gente tem que, no final das contas, daqui a pouco, a gente nunca mais vai ser responsável por nenhum comportamento nosso. Porque, por paradoxal que possa dizer, a gente acaba atribuindo todos os direitos e nenhuma responsabilidade às pessoas hoje em dia. Aparentemente, a gente vai virar uma nação com muitos direitos e nenhuma responsabilidade. Ou seja, no final das contas, é sem direito nenhum. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o professor Rodrigo. Meia hora, professor. E só reforçando as perguntas, entreguem para a Vitória, que daqui a pouco ela entrega para mim. Ao final, se der tempo, a gente lê para os convidados responderem.
Senhores, bom dia. Fraco, está fraco demais. É a primeira vez que eu participo desse evento sem ter milhares de preocupações. Né? Essa é a responsabilidade da Gabi, que não dormiu ontem, do Rafael, que não deve ter dormido também. Né? Eu imagino tanto de gente que está preocupado com isso agora. É a primeira vez que eu venho a esse evento para dar uma palestra sobre algum tema. Eu sempre encerrei esse evento, né? E falando sobre a circunstância e nunca sobre algum tema. Né? Eu sei que é um momento, para mim, é um momento mágico. É um momento de saber que um evento vai além da gestão anterior. Então, isso permite e demonstra a força do movimento liberal cearense e como isso está acontecendo com um parceiro formidável, que é a Unifor. Bom dia novamente a todos. Bom dia forte, pessoal. Bom dia, né? Isso. Eu vou falar de uma Constituição, vou falar sobre 3 Constituições que a turma da esquerda adora. Eles são apaixonados por essas 3 Constituições, Patrick. A Constituição Mexicana de 1917, a Constituição da União Soviética de 1918, que parece uma reunião do DCE, uma finalização de reunião do DCE, é a cara, certo? E a Constituição Alemã de Weimar de 1919. Vou tratar sobre as 3 Constituições que o seu professor esquerdista sempre deve ter dito para você que são as Constituições mais fantásticas, mais extraordinárias, que mais trazem direitos, aspas, para a vida das pessoas, que elas revolucionaram o direito. Na realidade, aqui é muito baseado na ideia de um senhor chamado Anton Menger. Anton Menger, que não sei se era primo, algum parente de Karl Menger, o fundador da Escola Austríaca de Economia, mas ele dizia que a melhor forma de fazer o socialismo era por meio do direito. A forma mais rápida de se implantar o socialismo é por meio do direito. Não é à toa que a Constituição de 1988, a Carta de Papai Noel, é o caos que ela é hoje. O professor Milton estava falando aqui no começo, e ele falando sobre a ideia de etimologia. Eu vou abrir falando disso e vou entrar nas Constituições. Uma das preocupações centrais que os liberais devem ter hoje é não perder o conteúdo daquilo que se expressa, não perder o conteúdo da palavra. Isso é essencial. Os liberais já perderam, por exemplo, nos Estados Unidos, o termo da expressão liberal. Liberal, para quem não sabe, lá nos Estados Unidos é esquerdista, sinônimo de Partido Democrático, sinônimo de esquerda. Só para entender como se perde isso. Uma das sacadas geniais que a esquerda teve para fazer essa mudança cultural, Milton, foi exatamente a perspectiva de mudança, de mudar termos, de mudar a forma de fazer isso. E eles tiveram a sacada nos direitos humanos. Obviamente, direitos humanos são vida, liberdade e propriedade, para trazer o tema dos americanos, os pais fundadores, a busca da felicidade. Ou seja, esses são os direitos humanos. Aí qual foi a sacada que eles tiveram? Eles disseram o seguinte: direitos fundamentais são tudo aquilo que está implantado na Constituição, na norma fundamental. Aí eles continuam o raciocínio. Então, direitos humanos são direitos fundamentais positivados na Constituição. Olha que gênio. Então, qualquer coisa que eu escrever na Constituição passa a ser um direito fundamental porque é um direito humano. Correto? É assim que a doutrina brasileira importou perfeitamente, e é por isso que qualquer marmota hoje pode ser considerado como um direito fundamental, que, por sua vez, é um direito humano. É por isso que aquela coisa equivocada e totalmente errada que está no artigo 6º e 7º da Constituição, eles chamam de direitos sociais, que são direitos fundamentais, que são direitos humanos, que são causa pétrea e que, por isso, não podem ser revogados na Constituição. Olha o raciocínio para chegar para dizer que aquele direito é indisponível e aquele absurdo está lá. Mas isso não veio da cabeça dos brasileiros. Isso começou muito atrás. Eles tiveram uma doutrina, Rafael falou muito bem, eles tiveram um pensamento, eles tiveram uma ideia a ser implementada. A ideia deles passou a ser majoritária e a ideia deles majoritária passou a mudar constituições. Quando eu publiquei na internet que ia falar sobre esse tema, alguém disse, mas você tem que falar da Constituição Portuguesa. Eu disse, é consequência. A base está nessas 3 constituições que, coincidentemente, começam em 17, 18 e 19. Não à toa. 17, Revolução Bolchevique, que começa com a Revolução Menchevique, ou seja, os sociais-democratas, eu vou falar deles aqui, eles que sempre abrem espaço para que os nazistas, fascistas, comunistas, socialistas, todos aqueles que vão destruir tudo, comecem. Ou seja, aquela turma Nutella, o socialista Nutella, que permite que o socialista raiz entre depois. É exatamente o que acontece ao longo da humanidade, em especial no século XX. A primeira Constituição que eu vou falar é a Constituição Mexicana de 17. Começa com a Revolução, para variar, são revolucionários.
Eu sou burkeano, eu sempre sou fã de Edmund Burke, então eu sempre vou acreditar que evoluções permitem uma mudança muito melhor da sociedade. A ideia de que a ordem espontânea hayekiana vai funcionar melhor. Eu defendo e sempre defendi que nenhuma ideia vale uma vida. Esses senhores entendem que não depende de vida, depende de se atingir a ideia. Para eles não interessam o caminho, interessam o fim. Para mim, como defensor da liberdade, interessa o caminho. Essa Constituição mexicana, ela vai ser a primeira a trazer temas extremamente interessantes para a esquerda, como, por exemplo, algo chamado de função social da educação. Função social é um nome muito bonito. Vocês podem ver que hoje você tem função social da propriedade, você tem função social da empresa, né, Winnie? E a gente sempre responde que a única função social que a empresa pode ter é dar lucro, certo? A ideia de função social que nada mais é de função socialista, mas para eles é a função que interessar naquele momento. É a função que interessa de forma a fazer com que a sua ideia seja implementada por meio de uma relativização do conteúdo. Não interessa a função social, a justiça social, a função social da propriedade. Interessa a justiça, interessa a propriedade. Hayek dizia que a palavra social era uma palavra como uma doninha. Para quem não sabe, a doninha ela come um ovo, o conteúdo do ovo sai todo e você olha para o ovo e o ovo está intacto. Ela tem a função de sugar o conteúdo da palavra e, a partir disso, eles foram trazendo a ideia de principal. Começa nessa Constituição esse pensamento. Ela diz que a educação, que já havia ideias legislativas lá na Inglaterra, principalmente, mas ela traz na Constituição que a educação vai ser pública, universal e gratuita. De qualidade, né? Fica complicado, né? Educação pública, gratuita e de qualidade complica. Mas ele começa a implementar essa ideia, mas por uma questão muito clara. Quem controla a educação, controla o futuro. Quem controla a educação sabe o que vai acontecer depois, estabelece depois. E aí ele começa, nessa função social educativa, a ter o MEC deles, certo? A ideia do MEC de ter um Ministério da Educação, de ter uma universalização da educação e um controle estatal, começa com base nisso. Ele controla o futuro, ele controla as próximas gerações, que é o que eu vou falar na Constituição da União Soviética, que você vai ter o historiador-geral da União Soviética. Sabiam que existia isso? O historiador-geral da União Soviética, coincidentemente, era o secretário-geral da União Soviética, que foi o primeiro grande historiador da União Soviética. Foi Lenin, o segundo que matou loucamente, depois de Lenin, que também matou loucamente, foi o senhor chamado Stalin. Essas ideias vão relativizando não só a forma de educação, o futuro, como eu começo a definir o presente. Se eu controlo a propriedade, eu controlo quem vai ter posse, quem vai ter poder, quem vai poder inferir na sociedade, influenciar na sociedade. Eu começo a controlar o presente. Então, eu trago a ideia de relativização da propriedade, de função social da propriedade, e a modificação de dizer que aquilo que é seu não é mais seu. Por sinal, a Constituição mexicana, ela, naquele momento, diz que toda a propriedade depende da definição da União. Ela diz exatamente isso. O artigo o 27, ele vai dizer que qualquer definição de propriedade depende da União. Então, naquele momento, naquela Constituinte, ninguém mais era proprietário de nada. A propriedade surgia a partir dali. Aquela toda ideia, Patrick, lá do John Locke, de proprietário original, de quem trabalhou naquela terra, ela se perde exatamente naquele momento. Ou seja, aquela ideia de controlar o presente, você tem com a quebra da propriedade. Obviamente, as constituições, a nossa em especial, copia isso um pouco depois. Além disso, aí vocês começam a lembrar do Brasil. Obviamente, a ideia, nós não criamos as ideias. Eu sempre lembro que a América Latina é um cemitério de ideias. As ideias vêm morrer aqui. O mundo não discute mais marxismo. Na hora que você fala com europeus e com americanos que o Brasil ainda tem forte influência marxista, eles olham para você e dizem assim, peraí, mas você já está refutado. Eu disse, mas na América Latina eles estão morrendo, eles vêm morrer aqui. O mundo destrói a ideia dos caras, revoga a ideia dos caras, e eles vêm falecer aqui no Brasil. Felizmente, aqui no Ceará, nós conseguimos, com muito trabalho, tirar as cadeiras obrigatórias. Obviamente, se você quiser ser marxista na economia, na faculdade de economia, você vai ser, mas por opção sua, não por obrigação da grade, que é uma mudança cultural. Mas aqui nós vamos começar a ter a ideia de interesse nacional, segurança nacional, patrimônio nacional. Toda vida que você ouvir essas expressões, olhe para o seu bolso. Você está prestes a ser roubado. Que é exatamente o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu nesses países. Porque eles começam a controlar o presente,
o futuro e começam a controlar a projeção de novas ideias, porque eles controlam tanto a universalização da comunicação, como o controle de algumas relacionadas aos hidrocarbonetos, petróleo, minérios, de forma geral, e eles vão controlar a forma de eletricidade. Não está distante da gente, né? Não está muito distante, né? Petrobras, Coelce, toda essa ideia monopolista se mantém na ideia brasileira. As ideias, como eu já disse, elas vêm morrer aqui no Brasil. A partir disso, eles começam a trazer também os taus, aí está a explicação, porque o seu professor esquerdista ama, o tal dos direitos sociais, que são direitos fundamentais, que são direitos humanos, que são cláusula pétrea, conforme o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Isso está errado, tá, pessoal? Porque eles não são direitos fundamentais, não são cláusula pétrea, e direitos sociais não são direitos. São prestações, são negociações, são afirmações interpartes. E essa ideia trazida aqui foi pela primeira vez implementada na Constituição de algum país, em que ele começa a definir como é que vai funcionar o trabalho. É muito interessante, porque nesse momento histórico, 1917, o México nunca tinha tido uma condição de vida tão boa na história como em 1917. Nunca tinha melhorado tanto a situação das pessoas do México como em 1917. A Constituição anterior do México era uma Constituição extremamente liberal, muito próxima à Constituição americana. E o México crescia e se desenvolvia violentamente. E se perdeu exatamente com a projeção dessa Constituição. A partir disso, nessa ideia, logo em seguida, em 1918, a reunião de DC acaba, né? Para quem não sabe, praticamente no primeiro momento de expurgo dos stalinistas, você teve um assassinato em massa. As melhores pessoas, as melhores cabeças, as pessoas mais inteligentes foram dizimadas. E mais, uma coisa que eu sempre lembro, os homossexuais foram dizimados. Eu sempre estranho quando homossexual é esquerdista. Para mim é uma contradição em termos. Porque em todo local que esse regime chegou ao poder, todo local que o socialismo e o comunismo chegou ao poder, os homossexuais foram dizimados na primeira leva, tá? Matava primeiro os empresários, os professores, e em seguida os homossexuais. Era tipo assim, no primeiro mês, eles estavam na fila do paredão. Eles iam entrar lá. É extremamente contraditório você ter homossexuais defendendo um regime que, sempre que ele chega ao poder, ele dizima homossexuais. Esse é um exemplo. A Constituição de 1918, como eu disse para vocês, todos os juristas da União Soviética foram dizimados, foram mortos. Mortos mesmo, fuzilados no paredão. A partir disso, em geral, paredão ou bala na nuca, tá? Era a forma mais efetiva de fazer isso. A bala na nuca matava mais rápido e o risco de perder bala era menor. Então, você tinha uma morte mais efetiva. Isso tinha manuais escrevendo isso para dizer como é que isso funcionava. Nessa ideia aqui, quando a reunião do DC acabou, todo mundo que era inteligente tinha morrido, né? Então, ficou a turma, imagina o DC da Federal, a turma de lá escreveu a Constituição, e a turma de lá escreveu a Constituição da Universidade Federal do Ceará, que também não é muito diferente daqui não, tá? É a mesma turma quase. Então, nessa galera que escreveu essa Constituição, eu não vou falar dela em geral, mas ela chega ao ponto de ter uma homenagem. Eu homenageio o meu amigo do DCE da Hungria, da Finlândia, sei lá, para que você tenha a Revolução Comunista acontecendo aí. É caótica essa Constituição. Essa Constituição, ela traz todo o sonho dos comunistas, né? Na mexicana e na Constituição alemã, eu não posso dar o fim da propriedade. Eu não sou um regime ainda comunista. Eu ainda não sou um regime que acabou com os meios privados de produção. Mas aqui é o sonho. Isso aqui era o sonho mórbido que essas pessoas tinham. Especificamente, você visa a concretização da socialização da terra, fica abolida a propriedade privada. A Constituição mexicana é a Constituição Nutella, essa aqui é a Constituição raiz, certo? Na perspectiva deles. Obviamente, a mexicana e a alemã são muito mais bem escritas do que a Constituição da União Soviética. E ele vai falando sobre toda a floresta, todos os bens materiais, tudo isso pertence ao Estado, que é também uma forma que a Constituição brasileira faz, que a Constituição da mexicana faz, que a Constituição alemã também vai fazer. E a partir disso, senhores, dessa ideia, também muda toda a forma de bancos, toda a forma de posse de qualquer coisa. Eu lembro, só para dar o exemplo, que quem tinha vaca, cavalo e boi, cavalo, vaca e boi, era considerado inimigo do povo, tá? Esse cara era um grande empresário. E, por sua vez, esse cara tinha que ser assassinado. Para ficar claro, as pessoas eram dizimadas. As pessoas não foram, não. Vai ter amanhã palestra sobre a Revolução Russa, e uma das fases que você vai mais ouvir é que se matava
sem qualquer critério, sem qualquer forma para isso. Nessa ideia, a Constituição russa começa a dar, como a Constituição mexicana, a ideia de direitos positivos. Os liberais, em tese, defendem direitos negativos, ou seja, vida, liberdade e propriedade devem ser preservadas. São direitos que você tem inerentes a você, ninguém lhe dá, não é dado por ninguém, ninguém banca por isso. É da sua natureza você ter vida, liberdade e propriedade. É decorrente de você ser um ser humano, você tem esses direitos humanos. Por sua vez, aqueles direitos sociais que começam a aparecer, esses direitos na Constituição mexicana, e os direitos positivados sociais também, que começam a aparecer aqui na Constituição da União Soviética, eles trazem que alguém vai pagar por você, que é o que vai ser chamado de direitos positivos. Né? Vai ser bonitinho, né? Como se fosse o direito negativo é pobre, o direito positivo é rico. Resumindo, é essa ideia. E é interessante que quanto mais pobre o país, mais direito positivo ele tem. As constituições que dão mais direito no mundo são as constituições de países mais pobres. Mas eles esquecem que recursos são escassos e necessidades são infinitas. Né? Existe uma brincadeira muito interessante, que a primeira regra da economia é essa: recursos são escassos, necessidades são infinitas. E a primeira regra da política é esquecer a primeira regra da economia, que é exatamente o que acontece no país que a gente vive. Essa Constituição, ela vem trazendo também, mais uma vez, controle educacional. Controlou o presente com propriedade privada e controlou com muito mais violência do que a mexicana, e ela começa a controlar o futuro. Quem controla a educação controla o futuro. Isso é óbvio, e é uma forma que foi feito isso nessas 3 constituições. E, a partir disso, a Constituição de Weimar, que é a Constituição de todas a mais elogiada, sem dúvida nenhuma, se você faz direito, você vai descobrir que a Constituição feita pela República de Weimar é uma Constituição fantástica, fenomenal, maravilhosa, nada igual feita antes na história da humanidade. A Constituição de Weimar ela foi feita por sociais-democratas. Né? A menchevique, a Revolução, foi feita por sociais-democratas, depois passaram os bolcheviques. A Revolução Mexicana começa com os sociais-democratas. A galera do mal vai lá, mata os democratas e assume o poder. A Revolução, a Constituição de Weimar de 1919, é feita pelos senhores sociais-democratas. Um detalhe que sempre esquecem de lhe dizer: a Constituição de Weimar foi a Constituição do nazismo. Eles esquecem de dizer isso. Simplesmente eles dizem que a Constituição foi até 1933, quando Hitler assume o poder. Não, senhores. A Constituição de Weimar ficou em vigor até 1945. Em 1946, você tem a Constituição de Bonn, em que começa uma nova Constituição. A base de todo o regime nazista é baseada na Constituição tão amada pelo professor esquerdista de vocês, que vai dizer mentirosamente que essa Constituição acaba em 1933. Ela vai até 1945. A pergunta que você pode fazer, disfarçadamente, é: professor, mais uma dúvida. Se essa Constituição vai até 1945, o país, em tese, não poderia ficar sem Constituição, principalmente no século XX, que era a época das Constituições. Qual era a Constituição que estava em vigor? Ele vai surtar, porque não tem o que dizer, que ele vai lembrar para você que a Constituição de 1919 até 1945 era essa. Os sociais-democratas sempre abriram espaço, aqui é um exemplo disso, né, PSDB, PT, eles sempre abriram espaço para que se chegasse a regimes totalitários. Né? Eles sempre caminham para isso, até porque as regras que eles preveem na Constituição são muito úteis para que regimes totalitários assumam o poder. Ali está toda a base teórica, toda a base fundamental para que um totalitário comece a dar saúde, educação, lazer, segurança. Enquanto o governo controla tudo, paga tudo, em tese, com dinheiro do pagador de impostos, e faz tudo, ele consegue controlar o presente, o passado, e presente, o futuro, e principalmente nessas 3 constituições, em especial da União Soviética, ele começa a controlar o passado. Mas a ideia de historiador geral não era só soviética. A Alemanha usou, com base nessa Constituição. Essa perspectiva da Alemanha, ela trouxe várias coisas que estão nas nossas Constituições. Toda a previsão de direitos sociais, todo o artigo 6º e 7º da Constituição, o direito à saúde, essa perspectiva universal. Apesar deles fazerem uma ressalva interessante, você tinha o direito ao tratamento de saúde, não o direito à saúde, mas a ideia de seguro-desemprego, salário-maternidade, férias, 13º, jornada de trabalho, tudo isso estava dentro da ideia constitucional alemã, da ideia constitucional mexicana, e na primeira Constituição, como eu disse, a Constituição soviética era uma Constituição de DCE,
de final de DCL, começa só a tratar pontualmente do tema. Todas essas ideias, toda essa base, tudo isso foi trazido, e como eu disse, o Brasil é o cemitério de ideias, a América Latina é um cemitério de ideias, eles foram morrer na Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 6º e 7º da Constituição. Quando eu falo que a nossa Constituição é uma carta de Papai Noel, eu não falo isso à toa. É uma carta que diz que vai dar dinheiros, vai dar valores, vai dar direitos, aspas, em que ela não tem como pagar. É como se eu pedisse Papai Noel, me dê uma Ferrari, né? Me dê um Aston Martin, me dê aí uma viagem para Portugal com 15 dias, ficando nos hotéis 5 estrelas de Paris, Portugal e Londres, certo? É mais ou menos isso que a Constituição se propõe, é a ideia dele. E essa ideia dele é fundamentada principalmente nessa coisa imbecil que segue todos esses incisos e artigos do artigo 6º e 7º da Constituição, que eu não vou voltar a falar cada um deles, mas aqui eu estou passando e eles continuam acontecendo até você ter uma ideia aqui. E é essa perspectiva e essa maluquice, inclusive, como o professor Milton falou, que a ideia de felicidade se põe na Constituição. Ou seja, você coloca, já, a internet vai entrar como direito social, o transporte já entrou como direito social, e já eles vão inventar alguma outra marmota para isso. Só para clarificar, na nossa Constituição, no artigo 6, diz que você tem direito a educação, moradia, transporte, lazer, segurança, bomba atômica, pinico, tudo que for necessário vai estar nessa Constituição. Ou seja, é algo que não era para estar lá e está exatamente baseado na perspectiva dessas 3 ideias revolucionárias. Ou seja, aquilo que eu falei no começo, a Tomengue falou que uma forma mais rápida de implantar o socialismo é por meio do direito. A nossa Constituição é extremamente intervencionista, que é um passo para o socialismo, que é um passo para a perda do direito de propriedade, que é um passo para você perder o seu presente, o seu futuro, e, em especial, um problema que a gente vive hoje com o governo PT, viveu bastante com o governo PT, ou com o segundo governo PT, que é o governo do PMDB, que é você perder o seu passado, que é você perder a sua história, que uma das coisas que regimes intervencionistas, socialistas e comunistas fazem é exatamente reescrever a história e demonstrar isso. E é a perspectiva de mudança e de basear essa ideia saxida que a gente tem que estar sempre brigando para buscar os termos que a gente tem e para buscar as ideias que a gente acredita. Muito obrigado. Bom, a professora Winnie, ela teve que ir embora porque ela estava passando mal, ela estava meio febril. A gente vai responder a 2 perguntas, uma para o professor Milton, outra para o professor Rodrigo. A primeira pergunta é: o que o senhor pode nos falar sobre a decisão do STF que legitimaria o aborto até o 3º mês de gestação, considerando que a nação brasileira está em maioria contra a posição? Bom, é uma excelente pergunta. Mas primeiro eu queria dizer que, depois da fala da professora Winnie, brilhante fala, eu fiquei muito preocupado com a possibilidade de um mercado negro de cerveja doce, né? Já pensou? Porque eu imagino que um cara que faz cerveja doce ele é mais perigoso do que o cara que vende tóxico, né? Que vende armas e tal. Eu fico com muito medo. Mas, sim, essa pergunta é importante, né? Quem perguntou certamente tem uma insatisfação. Por quê? Porque vê que, segundo pesquisas, de 10 brasileiros, de 7 a 8 são contra aborto, né? O parlamento também é contra o aborto, né? Quer dizer, não passaria como uma proposta de lei, PEC, qualquer coisa assim. Obviamente, a proibição ao aborto protege um bem jurídico, que é a vida. Tá? Aí a Suprema Corte, num caso incidental, tá? Eles não estavam julgando especificamente isso, eles estavam julgando um caso concreto em grau de habeas corpus. Aí ele diz, não, o Estado brasileiro não pode proibir aborto, porque há um bem jurídico mais importante do que a vida, que é a autodeterminação da mulher. Só que eles não disseram isso desse jeito, porque ia ficar um pouco chocante, né? Então, eles disseram o quê? Para preparar a entrada dessa conclusão tão burlesca, né? Vida não é vida, né? Porque até o 3º mês, né? Até 90 dias não é vida. No dia 91 aí vira vida, né? Vai nascer uma vaquinha, né? Aí não pode. Então
Então eles disseram, não se preocupem, a gente não está violando o direito à vida, porque vida não é vida, tá? Fiquem tranquilos, vida é outra coisa, né? Mas no dia 91 já é vida, já não pode abortar, etc. E tal. Então é claro que esse é um exemplo de decisão tirânica, tá? Totalmente tirânica, porque o povo não quer, a proibição é legítima, os representantes do povo não querem, a Constituição dá aso à proibição. Aí se juntam 6 caras e dizem, não, agora mudou, né? A função iluminista da Suprema Corte. Essa sociedade é muito atrasada, né? Então todo mundo tem que abortar mesmo, isso é muito bom. Mas é uma decisão totalmente tirânica e a classe jurídica assistiu calada. E a Suprema Corte, pouco tempo depois, disse, não, olha, a gente não pode... Foi até uma ação aqui do Ceará, né? Do MPF do Ceará. A lei que regulamenta a vaquejada é inconstitucional. Porque não pode haver vaquejada no Brasil, de jeito nenhum, né? É uma coisa que os bichinhos... Pois é, eu até botei no meu Facebook, eu botei criança também é bicho, diga não ao aborto, né? Para ver, né, se o pessoal... Porque, né? Enfim, é isso, pessoal. Mas só um comentário, só para complementar, Milton. É interessante esse ponto, porque eles sempre colocam o fato de que não é vida até 90 dias. E eu acho assim, peraí, mas tem um princípio no direito que indúbio pro réu. Vamos pensar que o coitado do bebê, do feto que está ali, é réu. Então, assim, já que é tratado, você colocou como bicho, eu vou tratar ainda como gente, né, para ver se ainda conseguem usar o argumento deles, do indúbio pro réu. Eu digo assim, se é indúbio pro réu, pelo menos indúbio pro vida. Né? Se aquela pessoa está se eu tenho alguma dúvida, qualquer que seja, que aquilo ali poderia ser vida, eu não posso mexer nisso. É um negócio tão absurdo, assim, para os liberais, eu sou muito chato com isso dentro dos liberais, que eu digo o seguinte, amigo, se você defende aborto, você está contra a ideologia liberal. Liberalismo defende vida, liberdade e propriedade. Vida é o primeiro ponto, o primeiro pressuposto de qualquer coisa. Nessa perspectiva, eu só posso ter propriedade e liberdade se eu tiver vida. Não existe outra possibilidade para isso. Então, vida é um pressuposto, e para ter vida, eu tenho que ter, no concepção de alguém nascer, passar o processo de gravidez e morrer. Eu que já tive a infelicidade de ter, dentro de um casamento, um aborto espontâneo, só eu sei, e a minha esposa sabe, o quanto isso é sofrido. Imagine você ter que provocar aquele absurdo. A dor que isso acontece, toda vez que eu vejo alguém defendendo aborto, para mim, eu digo assim, bicho, primeiro tu está vivo, né? Que é o primeiro argumento claro que você faz, você não foi abortado. O segundo argumento é, se você viveu a experiência do espontâneo, você não tem ideia da dor que é. Imagine a ideia de algo que foi provocado. E até... Se eu posso completar rapidamente... Concordo com o professor Rodrigo, o Estado que permite o aborto, ele permite qualquer coisa. Tá? A Dostoiévski diz, se Deus não existe, tudo é possível. Né? Se o aborto é permitido, juridicamente qualquer coisa é permitido, né? Porque se relativizou o direito à vida. Mas houve 2 detalhes interessantes nesse julgamento também. O Fachin tinha dito, na sabatina dele ao Senado, que a vedação ao aborto era um assunto para o legislador ordinário, e não para o Supremo. E, chegando lá, ele fez o contrário do que ele havia dito. Né? É o famoso papo-aranha, né? O cara conta uma história, depois conta outra. E o Barroso disse que a proibição do aborto viola o direito à igualdade entre homem e mulher. Foi um dos argumentos tecidos. Pasmem. Eles inventaram o aborto paterno agora, né? Tem essa marmota agora do aborto paterno. E eu acho muito claro isso. Eu acho que a mulher não tem o direito de abortar. Se houvesse esse direito, que assim, eu não gosto nem de entrar no tema, mas a mulher não tem o direito, o homem principalmente. Eu posso ser pai sozinho, de ser bicho, independente de você. Eu amo ser pai. Eu sou pai de 2, escolhi ser pai do primeiro, que é um filho que não era meu de sangue, mas é meu amor. Meu filhão tem 16 anos, para quem conhece o Pedrão, certo? E é uma opção de vida. E na hora que você escolhe não permitir que uma vida aconteça, você está permitindo qualquer coisa juridicamente. Fique claro, eu acho que pelo regramento atual do nosso ordenamento jurídico, é incondicional. Que fique muito claro, o artigo 5º, caput, que é direitos humanos, que fala de vida, liberdade e propriedade, é caput, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, diz que isso não pode ser modificado. Ponto. Vida é condição básica de quem defende a liberdade, é pressuposto para isso. Não tem jeito. A segunda pergunta, sintam-se à vontade os 2 para responder. Tem um minuto do Milton, né? Qual a influência de Antônio Gramsci na atual condição da dominação cultural brasileira?
Toda, total. O Grant, mas não é só Grant, tá? É assim. Quando eu comecei a estudar liberalismo e comecei a criticar os marxistas há uns 5, 6, quase 7 anos atrás, alguém olhou para mim e disse assim, você tem que ler Marx. Eu não só li Marx, mas li Marx, li Lenin, li Trotsky, li Grant com muito prazer, é um gênio. É um gênio, talvez um dos caras mais inteligentes em termos de propaganda política e de desinformação, não tem quem pense melhor do que ele, e óbvio, a gente pode usar em todo mal, pode ter algum bem, algo que pode ser aproveitado, e até mesmo para você criticar isso. O Grant e o Atom Meng, aqui para o direito, que é um autor esquecidíssimo no direito brasileiro, mas alguém que merece ser lido, ele era um socialista jurídico, não marxista, então ele tinha uma pegada de entender que eu posso dar meios, aquela história de fazer políticas públicas por meio do Estado, tudo que a Uni falou, as políticas públicas que ela apresentou, você vai fazer isso sem depender de orçamento, de forma estatal, de forma disso. Você começa a dar direitos como a nossa Constituição faz. Você começa a fazer uma Constituição que ela fala da segurança jurídica, como é? Segurança jurídica dinâmica, que ela dá uma forma de ajustar para dar certo o que aquelas pessoas entendem. Grant ele tem uma pegada muito interessante, porque todo o socialismo, até o pensamento dele, ele era revolucionário. Todos eles baseavam numa ideia revolucionária. Grant ele traz uma sacada que poderia muito bem ser um pensamento, num bom senso, Haykiano ou Misiniano, no sentido de que, ou Burkeano, no sentido de que a evolução funciona. Ele diz o seguinte, pessoal, a gente viu aqui que a revolução não deu certo. A gente entendeu, no caderno do cárcere dele, a gente entendeu que a ideia de matar a gente não vai funcionar para a gente conseguir ter uma revolução. Existe uma forma mais efetiva, é mais lenta. Ela segue um processo pontual, né? Aquilo que o Olavo de Carvalho fala tanto sobre vamos dominar os sindicatos, vamos dominar os professores, né? Porque, querendo ou não, muita coisa do que eu falo, baseado no que o Olavo fala, no baseado no que o Grant falava, era muito baseado na ideia de perspectiva de dominação de espaços. Toda vez que alguém me pergunta assim, liberais devem fazer concurso? Eu disse, deve. Liberais devem estar no Estado? Com certeza. Eu sempre falo isso. Essa ideia é grantiniana. Essa ideia de ocupação de espaços que o movimento liberal hoje aplica tão bem, ela é uma ideia grantiniana. É uma ideia de que você está dizendo o seguinte, é ruim ocupar tal espaço porque eu sou contra aquele local? Não. Um liberal atrapalha muito o Estado dentro dele, violentamente. Aqui nós temos diplomatas liberais, né? Gustavo está aqui, diplomata liberal. Tenho certeza do quanto ele atrapalha os amigos socialistas dele que estão por lá. Por exemplo, né? O Saxida do IPEA, eu tenho certeza o quanto ele atrapalha os amigos socialistas dele dentro do IPEA. Heloísa da CAGES, tenho certeza que a Heloísa atrapalha e atrapalha muito a turma socialista dela da CAGES. Então, são formas de ocupação de espaço muito inteligentes que Grant criou, que diz o seguinte, vamos ocupar a cultura, que é uma crítica, uma briga boba, que eu nunca me meti, entre socialistas entre conservadores e liberais, sobre a ideia de que cultura é mais importante que a economia. Eu acho uma briga de uma bobagem sem tamanho. Até porque cultura está incluída, a economia está incluída na cultura, a política está incluída na cultura, tudo está incluído na cultura. Eu acho que, mais uma vez, existe um ponto central de que, se a gente tivesse uma briga entre conservadores e liberais, seria ótimo. A gente estava discutindo liberalismo econômico, que é um problema, estava discutindo ponto a ponto alguma forma de fazer isso pelo Estado ou não pelo Estado. Seria um avanço tremendo. Nós estamos discutindo hoje se pode ter sal na mesa, pessoal. Nós estamos discutindo hoje, aqui eu falo comigo, eu não conheço essa lei, mas há um projeto de lei que foi aprovado na Prefeitura Municipal da Prefeitura Municipal de Teresina, que dizia que não podia ter carne vermelha na segunda-feira. Sério. Então, assim, nós estamos discutindo problemas de intervenção na vida privada, que qualquer pessoa que defende a liberdade sabe que você precisa ter liberdade para errar. Você só pode ser honesto se você puder ser desonesto, você só pode ser bom se você puder ser ruim. Se existe uma lei determinando que você tem que ser bom, você não tem mérito nenhum em ser bom. O errar é o conceito básico da ideia de liberdade. Então, nesse pensamento grantiniano, do que foi todo reperpassado e usado violentamente, não só ele, como uma moça chamada Rosa de Luxemburgo, né, como toda a ideia da escola de Frankfurt, para conseguir estabelecer isso e funcionar, eles foram aplicados, em especial, na América Latina. E é exatamente a consequência dessas ideias que nós sofremos, porque houve um problema sério aqui, de conservadores e liberais. Nós nos calamos. Nós ficamos calados. Em 2013, eu fiz esse conjunto com essa turma que está aqui, grande parte está aqui, nós fizemos a primeira Semana da Liberdade. Hoje é a quinta. Mas, até lá,
muita gente dizia, eu já participei, Gabriel está aqui, de vários eventos em universidades, em que o pessoal diz, é o primeiro evento liberal da história dessa universidade. Eu tenho muito orgulho de eu ser, muitas vezes, esse cara que foi o primeiro a falar isso. Mas eu adoraria ser o 5º, 10º, 20º. Eu acho que o momento é de mudança de primeiro ponto, assim, né? O Milton não gostou da palavra resistência, eu também, obviamente, não gosto, mas o primeiro ponto é, vamos ocupar o espaço que é nosso. Nós precisamos ocupá-lo. E essa ideia grantiniana, como eu disse, ela tem seu lado ruim quando aplicado contra a gente. Quando a gente aplicar a nosso favor, ela pode ser bem interessante. Então, tudo no que você lê, você tem que tirar algo que possa servir para você, mesmo nos socialistas. Tem muita coisa interessante. Em Sartre, por exemplo, que é um cara que detestava em várias partes, apoia aquele regime absurdo, mas tem uma parte de liberalismo político dele que é interessante. Rawls, quando vai falar um monte de bobagem que ele fala, que tem no livro dele, Teoria da Justiça, é uma parte péssima, mas tem uma parte de Rawls extremamente interessante. Você não abra mão de ler literaturas porque, a priori, você discorda delas. Não, esse nome aqui é ruim porque eu não gosto do nome. Pô, leia, critique, entenda e depois participe do debate. Tenha um zelo de você ter um ponto anterior para saber o que você vai debater. Não se meta naquilo que não lhe cabe. Eu vejo o povo discutindo medicina. A pergunta que eu faço para os médicos é, o que defende o aborto, por exemplo. Ele diz assim, não, mas eu não tenho certeza se é vida. O cara que é contra o aborto, mas eu não tenho certeza se é vida, então eu vou para o direito. Indúbio pro vida. Então, eu me saio na minha saída. Mas dentro do meu meio, do meu métier. Então, a ideia de divisão do conhecimento, dispersão do conhecimento, permite que isso aconteça. E se você conseguir reunir o que há de bom em Grant, porque há coisa boa em Grant, e de você reunir tudo que há de bom nas ideias liberais, na ideia de Mises, na ideia de Hayek, na ideia de Hoffman, na ideia de Burke, na ideia de Crouch, de Adam Smith, de reflexões morais de Adam Smith, você vai ter um momento muito interessante para fundar um pensamento liberal dos brasileiros, inclusive, que a gente tem isso muito forte no Brasil, mas que foram esquecidos. Obrigado. Bom, eu vou falar muito rapidamente. Eu queria ganhar R$1 para cada vez que eu vi Gramsci e algum cara da escola de Frankfurt citado na criminologia brasileira. Né? Só R$1. Eu ia trazer logo o Cristiano Ronaldo para jogar lá em Teresina, né? Pagar tudo. No River. Fazer aquela mansão que eu quero em Capri e por aí vai. Mas, enfim, no plano cultural, eles venceram com facilidade. Por quê, pessoal? Porque o jurista brasileiro sempre teve a impressão de que havia um certo e errado tecnicamente no direito, que era possível chegar a soluções definitivas no direito. Então, eles apareceram como novo, mais avançado, mais moderno, quer dizer, aquelas coisas que vinham da Europa sempre com 30 anos ou 40 anos de atraso, né? E isso caiu bem. Então, eles venceram completamente. Né? Isso nós temos um direito dominado pelos novos juristas, por aquilo que eu chamei de novo jurista. E eu quero apenas fazer um alerta. Nós temos algumas paixões políticas, alguns torcem para uns candidatos, outros para outros. Né? Pessoal, não adianta muito, não. Você imaginar o candidato ideal, o cara que você quer que seja presidente, ele não vai fazer nada com essa Suprema Corte. Se bobear, não vai conseguir nem ser candidato, porque eles é que decidem. Eles é que decidem o que é imunidade parlamentar, o que não é. O que o parlamentar pode dizer, o que não pode. Né? Quando é crime, quando não é. Quer dizer, então, com essa Suprema Corte, vai ser muito difícil fazer qualquer coisa para liberais, para conservadores, né? Para isentões, para qualquer um. Pessoal, a gente vai encerrar agora o painel da manhã e a gente volta às 14h15 com um painel de história.